para de falar. Vamos prender você numa ilha na Grécia, ilha de Patmos. Então João foi lá. Então veja que para ir para a Grécia a gente quer ir, mas como prisioneiro nós não queremos ir não. E João foi como prisioneiro. Sabe como é que levaram João para lá? Não foi de avião. Foi com um barquinho rudimentar. Ele saiu ali daquele porto de Éfeso e foi levado pelo mar Egeu, pelo barquinho no mar Egeu, até a ilha de Patmos. Eu fiz esse trajeto. Eu já fui à ilha de Patmos. Aí eu fiz o mesmo trajeto, saí de Éfeso, só que com um barco moderno, né? E aí fomos lá para Patmos. Hoje a gente faz em 5 horas. 5 horas ali. É uma viagem bonita, maravilhosa e tal, mas chega uma hora da viagem, pelo menos na minha experiência, que dá um pouquinho de frio na barriga, porque a gente pegou aquelas ondas mais fortes e tal, tudo isso pode acontecer. Mas eu fico imaginando João. A viagem dele foi de noite. Ele foi levado à noite para lá, como prisioneiro, sozinho, levado lá, jogado lá, abandonado lá. A intenção era matar João, na ilha de Patmos. Assim foi levado João para lá. E João ficou lá. Agora escuta isso. Isso é o Apocalipse que nunca te contaram. Olha só, João sozinho, sem esposa, sem família. E cadê os discípulos amigos dele? Também não estavam lá. E cadê Jesus? E cadê a igreja? E cadê a sua equipe de apoio? João estava sozinho. Já se sentiu sozinho alguma vez? Já se sentiu abandonado alguma vez? Já foi abandonado por alguém que você ama? Já passou por uma crise? Às vezes tem pessoas que se sentem sozinhas dentro da igreja. Outras se sentem sozinhas na empresa. Outros se sentem sozinhos em casa. E tem aquela mulher que se sente sozinha deitada ao lado do marido. Ou aquele marido que se sente sozinho deitado ao lado da esposa. Nem sempre estar perto de alguém significa que você está com alguém. Às vezes está perto geograficamente, mas está longe emocionalmente. Não há uma conexão verdadeira. João estava sozinho, fisicamente. Sozinho, do ponto de vista de presença literal. Não tinha ninguém com ele. Mas ele não estava sozinho. Estava sozinho do ponto de vista do ser humano, de humanidade. Mas do ponto de vista divino, não estava sozinho. Mas pensa que é fácil? Não é. Fala para uma pessoa que está numa crise de que ela não está sozinha. Fala para uma pessoa que está numa crise terrível de que Jesus está com ela. Sabe o que ela fala? Mentiroso. Se Jesus estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Então, quando a pessoa está numa crise, ela não consegue enxergar que Deus está com ela. Entende o que eu estou dizendo? Quando você passa por uma situação muito grave, as pessoas podem falar, calma. Calma como? Falar é fácil ter calma, mas ter calma aqui não é tão fácil. Então, João estava passando por uma situação difícil? Estava. Deus estava com ele? Estava. Mas João não tinha essa segurança, porque João se sentia abandonado na ilha de Patmos. E aí João tinha 2 possibilidades, como eu também tenho, como você tem. Quais são as 2 possibilidades na hora de uma crise? Ou você se revolta contra Deus, ou você se apega mais a Deus. Aí você tem que escolher. Quando você passa por uma situação difícil, ou você abandona a igreja, abandona a Bíblia, abandona a oração, abandona a fé, abandona tudo, ou você se apega mais à Bíblia, se apega mais à oração, se apega mais à igreja, se apega mais a Deus. Você tem que fazer uma escolha. Eu sei que tem uma pessoa me assistindo agora no YouTube que já frequentou a igreja. Já esteve na igreja. Hoje não está mais. É isso aí, não é? É isso aí. Você esteve na igreja, não está mais. E por que não está mais? Fui maltratada, não me deram atenção, sou vítima de um preconceito, não foram justos comigo, eu estou chateada, estou chateado, e decidi não ir mais para a igreja. Eu sirvo a Deus na minha casa, assisto tudo pela internet. É ou não é? É o seu caso que está me assistindo agora. E você diz assim, não vou para a igreja, vou assistir tudo pela internet.
Eu entendo que às vezes, na hora da dificuldade, a gente toma essas decisões assim. João poderia, naquela hora, se revoltar contra Deus e falar assim: cadê Deus? Eu andei com Jesus a vida inteira, eu cheguei como filho do trovão, me tornei o discípulo amado, eu fui aquele que inclinava minha cabeça no peito de Jesus, eu era um dos 12, eu era uma pessoa importante para Jesus, agora cadê Jesus? Ele podia se revoltar contra Jesus e falar: Jesus, cadê você que não está aqui? Ele podia falar assim: cadê a igreja que não está aqui? Cadê meus amigos que não estão aqui? Cadê as pessoas de oração que não estão aqui? João poderia fazer o que você fez, ficar em casa vendo pela internet. Mas sabe o que João fez? Não. João fez diferente. João confiou em Deus, mesmo não vendo. João acreditou em Deus, mesmo não tendo a presença visível. Ele confiou nesse Deus Todo-Poderoso. Sabe o que João fez? Se apegou mais a Deus, se apegou mais a Deus, clamou mais a Deus, buscou mais a Deus. E sabe o que Deus fez para ele? Revelou o Apocalipse para ele. Tem um texto na Bíblia que diz assim, Jeremias 33, que fala assim: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Então, irmãos do campo de fora e irmãos que estão aqui de outras igrejas, escutem isso. Quando nós passarmos por momentos difíceis, nós temos essas duas possibilidades. Ou você se revolta contra Deus, se revolta contra a igreja ou com a Bíblia, ou você vai orar mais, vai ler mais a Bíblia, vai buscar mais a Deus. Você vai dizer: Deus, eu não entendo o que está acontecendo, mas eu confio no Senhor. Não faz sentido para mim essas coisas, mas eu confio no Senhor. Eu tenho um monte de perguntas sem respostas, mas eu confio no Senhor. Me ajuda a continuar confiando mesmo quando eu não entendo. Me ajuda a continuar confiando mesmo quando não faz sentido. E o que eu estou falando aqui, irmãos, é muito mais profundo do que vocês imaginam. Quem não passa por lutas não entende aqueles que passam. Tem muita gente aqui passando por lutas. Tem muita gente aqui nessa igreja enfrentando uma batalha que você não imagina. E às vezes é uma batalha silenciosa. Às vezes é uma batalha naquelas madrugadas. Você nem sabe, você nem sonha. Tem muita gente assim, homens e mulheres, jovens, adolescentes e adultos. Muita gente mesmo. Eu estava no Rio de Janeiro, em janeiro desse ano, eu estava no Rio de Janeiro fazendo uma caravana para os Calebes. E eu me assustei uma noite, nós passávamos cada noite numa região do Rio de Janeiro, e um dia, uma noite, melhor dizendo, uma garotinha de 9 anos de idade me abordou numa igreja, me chamou à parte e falou assim: eu posso falar com você em particular? Olha, uma menina de 9 anos, posso falar com você em particular? Eu falei: em particular? Ela falou: é. Eu falei: e é sério? Ela falou: é muito sério. Eu falei: mas só nós dois? Só nós dois. Tá bom. E quando você quer conversar? Não, tem que ser hoje. O meu caso é urgente, disse ela. Ok. Então eu falei: espera eu atender as pessoas e eu vou conversar com você. Atendi todo mundo depois do culto e fui com ela para um cantinho assim. Falei: pois não, estou à sua disposição, pode falar. Ela falou assim: você poderia orar por mim e me aconselhar? Falei: sim, posso, mas qual é o assunto? Não, é que eu estou com uns pensamentos meio esquisitos ultimamente. Estou tendo umas sensações estranhas. Até pensei em me matar. Uma menina de 9 anos. E pensa que isso é uma coisa isolada? Não é. Não é algo isolado. Não é. Eu estive no Japão, fazendo uma campanha no Japão. O Japão é um país desenvolvido, vocês sabem, é de primeiro mundo, é um país extraordinário. E é um dos lugares que tem mais suicídio. Não é por falta de dinheiro, não é por falta de oportunidades, não é por falta de tecnologia, não é por falta de bens materiais. Se trata de um vazio miserável que tem no coração do homem. Se trata de uma angústia que ninguém explica. Por que os hospitais estão cheios? Mas estão mais cheios, sabe o quê? Os centros de atendimentos psicológicos. Tenta marcar uma agenda com a psicóloga. Não tem vaga. Tenta agendar com um psiquiatra. Não tem vaga. As escolas estão abrindo mais ainda salas para formar mais psicólogos, mais psiquiatras. É o problema do século, é o problema atual. Então, existem pessoas passando por uma crise sem precedentes. Sem precedentes. E o pior é que a pessoa não fala. Então você acha que está tudo bem. Pode estar acontecendo com a sua filha e você não sabe. Pode estar acontecendo com o seu filho e você não sabe. Pode estar acontecendo com a sua esposa, com o seu marido e você não imagina. Pode estar acontecendo com um líder de igreja e ninguém sabe, ninguém imagina. Porque a gente não sai por aí falando, é ou não é? Ninguém sai por aí falando. A gente engole seco e fala assim: não, vai dar certo. E a gente engole seco.
João, que escreveu o Apocalipse, pensa você que ele estava lá na ilha de Patmos assim, feliz da vida, fez uma mala, as malas, falou, vou para a ilha grega, vou fazer minhas malas. Não, ele foi preso, rapaz. Isso é uma questão que ele enfrentou de crise. Mas ele decidiu confiar em Deus. Mesmo quando não fazia sentido para ele, aparentemente, ele decidiu confiar em Deus. Você precisa confiar em Deus, mesmo quando você não entende. Amém, irmãos? Confiemos em Deus, mesmo na ilha de Patmos, ou mesmo ali na praça do Campo Limpo, ou mesmo aqui na cidade, ou no shopping center, ou dentro do carro, ou no seu apartamento, ou na sua casa, onde quer que você esteja, confia em Deus. Ah, mas para mim não faz sentido, eu sei, confia em Deus mesmo assim. Ah, mas eu não acredito em tudo, mas mesmo assim, confia em Deus. É, mas está sangrando por dentro, estou revoltado, tenho uma mágoa no meu coração. Ok, mas confia em Deus. Não vire as costas para Ele, não desista dEle, não abandone a Bíblia. João buscou a Deus, confiou em Deus, e Deus abriu os céus e mostrou o Apocalipse para ele. Se você confiar em Deus, se você acreditar nele, se você buscá-lo de todo o seu coração, Deus vai revelar coisas para você que de outra maneira não seriam reveladas. Existem coisas que Deus só vai revelar para quem ora mais, para quem lê mais a Bíblia, para quem chora na presença dEle, para quem rasga o coração na presença dEle, aí Ele revela. Não pensa você que Deus vai revelar para quem está preocupado só com a parte da teoria, com a parte técnica. Não, isso não. Você pode estudar a Bíblia tecnicamente, você pode estudar o grego, o hebraico, o aramaico, você pode pesquisar nas línguas originais, você pode ser um expert em tudo isso, pode ser um teólogo extraordinário, mas sabe quando é que vai acontecer o milagre na sua vida? Quando você se cair de joelhos, arrependido pelos seus pecados, e clamar misericórdia a Deus, e chorar na presença de Deus, aí Deus vai fazer o milagre na sua vida. Não adianta conhecer a teoria é legal, faz parte, é importante, mas isso não resolve o seu problema. O que vai resolver o seu problema é a sua experiência com Deus, é a sua comunhão com Ele. Por isso Jeremias falou, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Está escrito. Então o Apocalipse chegou dessa maneira. João recebe as visões e escreve o Apocalipse. Aí chega até nós, que é uma maravilha. Uma maravilha esse livro. E por que eu escolhi o capítulo 7, versos 1, 2 e 3? Escolhi esse capítulo, esses 3 versículos, por causa do que vai acontecer aqui amanhã. Eu escolhi esse assunto e esse texto por causa do que vai acontecer aqui amanhã à noite. Por isso que eu escolhi esse capítulo e esses versículos. Quer ver? Em poucos minutos a gente resolve o assunto. É assim. O profeta João tem uma visão. Aí ele fala assim, eu vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. 4, 4, 4. O número 4 significa totalidade. Algo completo. Algo integral. Algo global. Por exemplo, nessa manhã, estamos todos dentro de um quadrado aqui. Essa igreja tem 4 cantos. Estamos todos dentro do mesmo ambiente. Então, considerando isso, estamos no mesmo nível, no mesmo lugar, participando do mesmo evento. Ou seja, isso nos torna iguais, porque estamos todos no mesmo espaço. O Apocalipse diz, eu vi 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos. A mensagem do Apocalipse é global, é mundial, é integral, é para a humanidade inteira. Jesus morreu para salvar todo mundo. Jesus morreu para salvar a Índia, morreu para salvar a China, morreu para salvar o Irã, morreu para salvar os Estados Unidos, morreu para salvar Israel, morreu para salvar a Ucrânia, morreu para salvar a Rússia, morreu para salvar o continente africano, morreu para salvar a Europa, morreu para salvar o Brasil. Jesus morreu por todos. O Evangelho é para todos, o Apocalipse é para todos, a revelação é para todos, a mensagem é para todos. São 4 anjos dos 4 cantos da terra segurando os 4 ventos. Vocês sabem, esses 4 anjos são simbólicos. Não são 4 anjos literais. Eles simbolizam o cuidado e a proteção de Deus.
Mas os 4 cantos da terra, vocês também já sabem, são os 4 pontos cardeais, ok? Norte, sul, leste e oeste. Então, 4 anjos nos 4 pontos cardeais. Isto é, a mão de Deus está nos 4 pontos cardeais. Fazendo o quê? Segurando os ventos. Você sabe também que os ventos do Apocalipse representam guerras, conflitos, batalhas, peleja e etc. Então, quando a Bíblia diz que os anjos estão nos 4 cantos da terra, segurando os ventos, significa dizer... Olhem para mim, senhores. Alô? Internauta? Olha para mim atentamente. Isso significa que Deus está no controle. Ouviu isso, irmão? Deus está no controle. Segurar os ventos é como se falasse assim, Deus está segurando o volante do meu carro. Ou Deus está pilotando o avião. Ou Deus está pilotando o barco. Entendeu? Ou a moto. Ou a bicicleta, ou o casamento, ou a família, ou tudo ao mesmo tempo. Os anjos seguram os ventos, mostrando que Deus está no controle. Quem segura os ventos é Deus. Quem segura as potências do mal é Deus. Quem diz o que vai acontecer ou não é Deus. Quem está no comando é Deus. Às vezes a gente se atrapalha. A gente acha que quem está no comando é a esquerda ou é a direita. Negativo. É Deus. Acha você que quem está no comando é o Vaticano? Não é o Vaticano. É a Opus Dei? Não é a Opus Dei. São os Illuminati? Não são os Illuminati. São as famílias mais ricas do mundo? Não são as famílias mais ricas do mundo. É aquele empresário famoso que tem muito dinheiro? Também não é aquele empresário famoso que tem muito dinheiro. Não são os sheiks, não são os árabes, não são esses reis do mundo árabe. Não, quem está no comando não são os Estados Unidos, não é o presidente americano, não são essas pessoas, não é Israel, não é o mundo árabe. Quem está no comando não é o ser humano, não é a maçonaria, não é nenhum desses movimentos, nenhum desses. Quem está no comando desse mundo, de todas as coisas, é o nosso Deus Todo-Poderoso.